Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional nesse vídeo, antes do Clássico Grenal, que tem muito bastidor também, a gente não vai necessariamente falar sobre Clássico. Aliás, eu vou falar sobre Clássico agora, porque eu quero falar de KTO. KTO.com é a nossa casa de apostas, vai lá na KTO e usa o meu código JBFilho, não esquece disso. KTO.com não tem aplicativo, é site mais barbada, na hora do cadastro os caras vão te perguntar, tem pra ganhar um bônus? Tem, é JB. Olha só isso aqui, aposte sem risco no Clássico Grenal. Os caras da KTO estão fazendo uma aposta sem risco. Tu faz uma aposta grátis de R$5 se tu perder. Tu vai lá, faz a aposta. Perdeu? Mesmo assim tu tem 5 pilinhas de free bet depois para tentar de novo. Vai agora no site da KTO e confere essa daí de barbada para ti. Mas é óbvio que tem as odds do Clássico Grenal. O Inter tá pagando 1,96, ou seja, quase 2, tá dobrando a aposta do Inter. O Grêmio tá pagando 3,6, o empate 3,3, ou seja, o Grêmio tá quase, né? Tá quase, é meio, né, mas tá chegando perto do 4 aí. E ó, ambos marcam, deixa eu ver aqui se ainda tá igual, ambos marcam, tá... deixa eu ver, 2,05. É isso, tá dobrando. Cara, ambos marcam é roubar do sueco. Chega a ser sacanagem com o cara. Porque é óbvio que os dois vão marcar. Eu tenho certeza que vai ter gol pros dois lados, conhecendo os ataques e as defesas do Clássico Grenal. Então, quer brincar? Vai na KTO e não esquece, usa meu código JBFilho pra tu brincar por lá, beleza? Gente, olha só, o Inter está contratando vários jogadores e está por deixar sair 2 deles. O volante Gabriel agora foi procurado pelo Vasco, ele já tinha procura dos Estados Unidos, e o Depena, que também tinha sido procurado pelo Vasco da Gama, agora está sendo ligado ao Corinthians. Para o Internacional, fazer a liberação desses 2 jogadores é interessante porque livra quase R$1 milhão. O Depena seria na casa dos 400 mil, o Gabriel na casa dos 500 mil. Estou falando de salário aproximado. Apenas a liberação desses 2 jogadores já seria interessante. Mas aí vem a questão. O Inter está desejando receber alguma coisa ou ter algum tipo de vantagem. O que está sendo dito no Beira-Rio? Olha, o Depena foi procurado pelo Vasco, mas o Vasco queria o jogador apenas pelo salário. E o Inter diz, cara, pelo salário, tenta me conseguir alguma vantagem. E estão tentando. Então, assim, o Depena agora foi procurado pelo Corinthians, o Inter tá jogando com essa questão, dizendo, olha, Corinthians, o Vasco me paga o salário, para travar o Vasco e fazer aqui, tu vai ter que ter alguma coisa. E o Inter tá tentando ganhar algum. Mas vamos combinar? Provavelmente, chegando uma proposta, papel timbrado e tal, apenas pela liberação, e o Inter liberando quase R$1 milhão na folha, tem que liberar. Uma galera fica... Esses dias eu falei, olha, o Inter agora precisa desesperadamente aliviar a folha, senão ela vai a 20 milhões. E vocês acham, Borré... Alário, já tem o Valência, renovação com o Alan Patrick com aumento, sabe? É óbvio que isso vai acontecer. Se o Thiago Maia vier, cara, tudo é cara altíssimo, sabe? De salário altíssimo. Então, assim, tu precisa fazer essa liberação. O Depena tem um ponto super importante que é o seguinte: o Inter hoje tem 8 estrangeiros no elenco, tá? Se sair o Depena, vem para 7. E 7 é o número que dá para inscrever no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e tal. Libertadores é liberado, tá? 7. O problema é que o Borré vem. E aí volta para 8. Então o Depena, imagina, se o Borré chegar e o Depena não tiver saído, são 9. 9 estrangeiros. Aí é muita coisa, vamos combinar. É difícil até de tu conseguir ficar coordenando. Um ponto importante. Tem Campeonato Brasileiro começando por abril e daqui nos próximos dias, eu não sei se já está marcado ou vou marcar, vai ter um congresso técnico que é tradicional da CBF com os 20 clubes da Série A. E vários dos clubes, inclusive o Inter, estão se mobilizando para pedir um aumento do número de vagas de estrangeiros no Brasileirão. No mínimo pular de 7 para 9 vagas. Mas isso não tem confirmação. Mas os clubes estão meio que em bloco, todo mundo para chegar lá. Existem várias explicações do porquê que são só 7. E antes eram 3, lembra que eram 3 jogadores, aí depois passou para 5, aí agora para 7, e aí o Inter quer chegar a 9. O Inter e vários outros clubes do Brasil. Entre outras coisas, se diz o seguinte, que todos os outros clubes da Conmebol pressionam a Conmebol para não deixar a CBF liberar, porque senão não vai ter jogador bom para sobrar para os caras. E a Conmebol tenta jogar com o que tem, com a pressão política, para minimamente equiparar os campeonatos mundo afora. Mas enfim, o Brasil tem mais grana e acaba levando vantagem nesta situação. Nesse congresso eles querem colocar outras pautas e a gente está recebendo do Inter o seguinte, olha, por exemplo, o jogador só pode fazer 7 jogos no Brasil para se transferir para outro clube. Mas a janela de transferências no Brasil só vai ser reaberta dia 10 de julho, quando tem todo um primeiro turno. E aí os clubes estão dizendo, não pode, imagina, eu não vou poder usar o jogador vai ter que ficar escanteado para poder trocar de time. Tu entendeu? Já pensou, o cara joga as primeiras 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, velho?
ele vai ter que ficar o primeiro turno inteiro na geladeira para ter condições de trocar de time. Então isso limita muito a situação de negociações no futebol brasileiro. E eles estão tentando. Tem uma esdrúxula, que é aqui do nosso lado, no Gauchão, que encerraram as inscrições na última sexta-feira, dia 16, e a janela vai até dia 7. E aí tu pode contratar jogador tipo o Fernando, que chegou agora pro Inter e podia chegar pro Grêmio também, e tu não pode colocar esse jogador. Tu não pode colocar esse jogador em campo. Tem várias questões que precisam ser, no mínimo, melhor observadas, assim, sei lá, botar a janela para depois do Gauchão. Alguma coisa precisa, a partir de agora, acontecer. Beleza? Gente, o presidente Barcelos, Alessandro Barcelos, deu 2 entrevistas bem interessantes nas últimas horas. A primeira foi para a Rádio Gaúcha. Lá ele falou abertamente sobre o Borré e disse que, de fato, a situação do Werder Bremen no campeonato estar melhor, eles estarem em 7º colocados, o jogador estar na reserva, favorece ou é um indicativo importante para o Internacional para a liberação antecipada do jogador, que o Inter está acompanhando e que o Internacional está podendo conseguir essa situação agora nos próximos dias. Se você não sabe, eu volto a falar aqui, a gente tem uma sinalização que até o dia 7 o jogador vai estar em Porto Alegre e que é uma promessa do Frankfurt que vai usar ele no mês de fevereiro e que a partir de março ele vem para cá. Então é mais um jogo no sábado que ele fica à disposição e depois vai embora. O jogador até postou foto na Disney da França, a Disney francesa, com a sua esposa e tal, com a família e tudo mais, e uma galera começou, pá, ele não tá nem aí pro clube. Não, era o dia de folga dele, ele pegou um trem, um avião, ou sei lá o que ele fez, saiu da Alemanha e foi pra França, ele pode fazer isso, ele pegou a folga dele, tá? Normal, o jogador de futebol tem vida também. Então não é esse o ponto. O ponto é, o Borré tem um acerto que pode, deve, ser liberado e tudo mais. Outra questão. O presidente deu uma entrevista na Bandeirantes. Na entrevista da Bandeirantes, ele foi questionado muitíssimo bem pelo Lucas Dias, dizendo o seguinte: presidente, o Bruno Gomes foi vendido e voltou. O Inter vende ele por 4 milhões e meio e compra o cara por quase 7 milhões de reais, 6 milhões e alguns quebrados, 6 milhões e meio seria o número mais preciso. O Inter paga mais. E aí o presidente dá uma resposta que diz assim, olha só, na Europa isso é bem normal, os clubes vendem e recompram os jogadores com muita normalidade, com muita tranquilidade. Talvez, na sua visão, o futebol brasileiro demora para entender algumas coisas, mas que isso é bem normal. Então a palavra do presidente para justificar esse processo já acontece na Europa. De fato, vírgula aqui, ou gaveta do JB aqui, existem na Europa vários momentos que isso acontece. Em geral, os clubes vendem e colocam uma cláusula de recompra por mais 1 ou 2 anos. Se tu quiser, tu chama o jogador de volta por aquela cláusula de recompra. Vendeu por 10 milhões de euros e bota uma cláusula de recompra de 12 milhões de euros e tu pega ele 1 ou 2 temporadas. Mas em geral isso já está acertado em contrato quando tu confia no jogador e tal, e tu quer ver se ele vai desenvolver o que tu imagina no outro clube e depois tu chama ele de volta. Não foi bem o caso do Inter, mas o presidente deu uma adaptada para colocar aqui o ponto de vista da direção e eu acho importante colocar sobre essa contratação. Por fim, um relato sobre a base que também é esclarecedor. Pela primeira vez eu vi o presidente admitindo que, primeiro, ele acha que foi feito um primeiro momento que era de reorganização do jeito que eles imaginavam nas categorias de base do Inter de baixo para cima, dos menores aos maiores. E ele acredita que existe competitividade e bons jogadores nas categorias bem mais de baixo, mas que eles precisavam acelerar o processo de formação dos jogadores de mais idade. E então resolveram fazer a mudança. Trouxeram o Jorge Andrade, que vai estar em linha do mesmo poder, assim, com Magrão e com outros importantes nomes da direção colorada, para lançar jogadores que estão mais prontos, que estão numa idade mais avançada para ir para o time principal. Trocando por miúdos, não numa palavra dura, e não é esse o intuito aqui, o presidente deixou claro, existia uma lacuna, existia um problema. O Inter estava um time organizado, tinha categorias de base de garotos bem formados na sua visão, mas faltava aqueles para subir ali, do sub-20 para diante. E é isso que ele quer melhorar a partir de agora. O Inter precisa acelerar a formação de jovens da base para o time principal, porque aquela promessa, de fato, que estava no radar da diretoria, de ter jogadores, muitos jogadores, 40% do elenco formado da base, eles não... tem alguns da base, mas que não estão performando e o Inter precisa ter isso até para justificar a formação. Então, esta foi a mudança, acelerar esse processo, de alguma maneira admitindo que o Inter precisava melhorar isso. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.